Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. Um frio tremendo aqui no sul do Brasil, uma gripe acompanhada também, mas estamos aqui para falar de Botafogo. Agora são 8h50 da noite, apareceu aí na última hora uma proposta foi noticiada na última hora uma proposta do Nottingham Forest para o Igor Jesus, de 129 milhões de reais, cerca de 20 milhões de euros. A princípio era uma proposta um pouco maior, mas com o pagamento quase à vista, foi reduzido para 20 milhões de euros. E o Botafogo e o Textor, desesperado por dinheiro, parece estar negociando. Já saiu uma outra notícia no Fogão Net dizendo que o clube acha que dá para receber um pouco mais e que não tem pressa em negociar o jogador. Resta a gente esperar os próximos capítulos aí do que realmente vai acontecer. O fato é que eu já até tinha gravado um vídeo sobre isso, né? O meu vídeo anterior aqui gravado, eram sobre essas possíveis saídas e tal. E eu já tinha falado no outro vídeo e volto a falar que a venda do Igor por esse valor, obviamente, não é uma venda ruim. É um valor bom. Bom, eu não diria ótimo, porque o Igor tem 24 anos. A gente sabe que se ele fosse do rival, provavelmente não sairia por menos de 30. Do Palmeiras não sairia por menos de 30. Fez um jogo incrível com o Ancelotti assistindo. Muito provavelmente deve aparecer nas próximas listas de convocações. E, sinceramente, se eu sou o jogador, eu analisaria muito bem, porque eu acho que outras propostas devem estar chegando e eu acredito que times mais atrativos. Apesar de você jogar na Premier League, eu jamais cogitaria sair hoje do futebol brasileiro para jogar no Nottingham Forest. A não ser que fosse para mim realmente fazer minha vida. Mas para quem não lembra, o Igor já jogou no mundo árabe durante 4 anos. Já deve ter feito um pezinho de meia. Deve estar ganhando um bom salário no Botafogo. E fica aquela coisa, ao mesmo tempo que é muita grana, ele veio de graça pro Botafogo, então é muita grana, é muito lucro. O jogador também prefere escolher um destino muito provavelmente mais atrativo do que um time apenas para você ir dizer que tá indo para a Premier League, né? O próprio Scarpa fez isso, inclusive pro Nottingham Forest, e logo voltou. Nem teve chances lá, quase nem jogou. Foi lá para andar de skate, então a gente já ouviu falar em Arsenal, já ouviu falar em Roma, já viu falar... Cara, 1000 vezes você ir, por exemplo, imagina se ele tem uma oportunidade de jogar na Roma, com o Klopp assumindo a Roma, olha a diferença, né? Lógico que jogar a Premier League é muito legal, mas eu sinceramente não iria jogar a Premier League, porque eu vou jogar a Premier League no Wolverhampton, no Nottingham Forest, sei lá, cara. O fato é que o Botafogo, se fizer essa venda, está fazendo uma venda boa. O problema é que a gente já vem falando há muito tempo de que o timing das coisas do Botafogo é errado, né? Quando o Paiva começa a achar um princípio de time, quando o time começa a pegar uma confiança, mais um dos principais jogadores pode estar sendo vendido. E aí, meu amigo, não é nem questão assim, você pode repor? Você pode. Todo jogo, ninguém é substituível. Agora, o tempo que você tem para fazer isso já não existe mais, né? Mesmo que você faça isso após o Mundial, cara, tem que ser muito certeira a contratação, muito certeira. Eu até falava das possíveis saídas de Gregory e Cuiabano também. O Gregory, por exemplo, se sai, é uma perda muito grande, considerável, mas é uma peça mais fácil de você repor. Você tem uma gama de jogadores que fazem marcação forte, de primeiro volante e tal. Você pode garimpar muito bem isso, assim, por aí. Agora, jogadores que têm entrega tática,
que tem o físico que tem o Igor Jesus, que muita gente não presta atenção nisso. O Igor Jesus é um trator fisicamente. Hoje ele é uma engrenagem nesse ataque do Botafogo que é difícil de substituir, gente. A gente não tem um meia com característica forte, né, fisicamente ou de jogo. O Igor, dados os momentos do jogo, ele fica fazendo duas funções quase. Ele sai muito da área, faz aquele papel de pivô ali, quase que um armador também. E também faz seus gols e a sua função principal, que é fazer gol, que é ser um 9. Vem melhorando, inclusive, isso. Então, assim, é que eu acho que tem gente normalizando, mas eu já falei isso em outras lives, falei em outros momentos. O dia que o Igor Jesus sair do Botafogo, boa parte da torcida vai entender e vai sentir falta do que esse cara fazia dentro de campo. Obviamente, existem jogadores que possam substituí-lo. O problema é que eu não acredito que o Botafogo tenha isso muito bem detalhado, muito bem planejado para que isso aconteça, que o scout já tenha lá 2 nomes engatilhados, ó, tá aqui, é só trazer que vai encaixar, vai ser legal. Lógico que não tem uma receita de bolo para dizer que vai encaixar ou não, mas assim, jogadores já mapeados, com características que a gente sabe que vai encaixar. Então, sinceramente, gente, eu já falei isso outra vez. Se saírem esses 3 jogadores, eu acho que o ano do Botafogo é difícil o Botafogo conseguir almejar alguma coisa nessa temporada. Mexendo tanto no seu elenco, mexendo tanto em tudo, né? Porque a gente já havia perdido o treinador, a gente já havia perdido os 2 principais jogadores do time. Agora sairia mais um do ataque, dos principais, só sobraria o Savarino. Isso é muito difícil, gente. Você não consegue manter um time no topo, mexendo tanto assim nele em tão pouco tempo, né? E o mais grave é isso, é que a gente sabe que o Textor tá desesperado por dinheiro por causa da questão do Lyon. Então, todas essas questões financeiras que envolvem vendas de jogadores, premiações, todo esse dinheiro ele não é automaticamente revertido para o Botafogo. Se assim fosse, seria muito mais fácil. Então, a palavra que eu tenho é preocupante. Eu acho realmente preocupante essa saída. Eu, sinceramente, espero que ele não saia. Eu acho que é impossível quase ele não sair. Mas eu gostaria que ele não saísse só no final do ano, se possível. Mas eu acho muito difícil. E um sistema ofensivo que já é bem deficitário já, teria que ficar pior. Né? A gente tem 2 jogadores inúteis e absurdos no banco de reserva, que são Elias Manuel e Juan Cruz. Juan Cruz que custou uma fortuna para o clube, que alguém deve explicações até hoje que não foram dadas. E esses são 50 milhões parados ali, inúteis, que você poderia ter investido em um monte de outros jogadores, né? E infelizmente eu posso estar enganado, posso estar sendo precipitado até, mas eu vejo essas notícias com extrema preocupação. Tomara que eu esteja errado a ver, mas fala aqui de antemão que eu acho que essa saída do Igor ela é quase que catastrófica para o ataque do Botafogo, né? Mas vamos ver se eu estarei errado ou certo lá na frente. E aí tem outros jogadores chegando, que estão aí inclusive na capa do vídeo, que Caio Pantaleão, que dizem já estar adiantado. O Abner do Juventude dizem também, mas o Botafogo a gente sabe como é que funciona. E o outro, outra boa aposta, eu diria até, do Botafogo, é o Álvaro Montoro, do Vélez, que é uma promessa, que é uma joia argentina, e que dizem também estar em negociações avançadas, porém a gente lê que tem vários outros times europeus interessados e tal, e meu amigo, sinceramente eu só acredito quando veste a camisa e entra em campo. No Botafogo a gente já teve algumas experiências recentes de que não dá mais pra contar com o ovo no cu da galinha. É isso, gente. Seria só pra falar sobre isso rapidamente, um assunto que acabou de acontecer.
E logo, logo estaremos aí trazendo alguma live pra vocês. Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se aí no canal. Ativa ali o tradicional sininho. Enfim, a gente sempre tá trazendo conteúdos aí. E é isso, gente. Valeu, um abraço e uma boa noite pra todo mundo.